sequência ainda. Vamos lá. Som. Cadê o Mr. Anderson? Mr. Anderson. Termina de comer esse pão aí, Mr. Anderson. Olha só, tô achando que está com muito eco, tá vendo? Está reverberando. Não sei o que precisa tirar, mas está muito aberto. Mas não deixa abaixo, não. Deixa abaixo, não, senão a gravação sai ruim. Tá bom, melhorou, eu acho. Vamos lá, queridos, vamos começar a nossa escola dominical? Amém. Fica de pé nessa hora, vamos começar então. Vocês já tomaram café, já conversaram bastante. Agora está na hora da gente concentrar na palavra. Vamos pedir a Deus graça. A lição de hoje é tranquilinha, todo mundo conhece a história de Jonas na baleia, né? É na baleia, irmãos? E agora? Vamos lá. Vamos aprofundar nosso entendimento. A história é tão conhecida, mas eu garanto a vocês que tem mais riqueza de entendimento do que apenas esse detalhe do profeta engolido. Tem mais detalhes importantes para a nossa vida aqui. Vamos lá, vamos pedir a Deus graça? Senhor, muito obrigado por mais um dia na tua presença, mais uma manhã abençoada, porque tu já renovaste sobre nós a tua misericórdia, e nós estamos aqui, Senhor, para fazer o teu querer, Senhor, edificar a nossa fé. A tua palavra existe para isso, Senhor, para que sejamos aperfeiçoados no conhecimento do Senhor e possamos fazer aquilo que te agrada. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, ajuda-nos a entender teu propósito, entender o teu coração, entender, Senhor Deus, as tuas motivações, para que possamos também ensinar a outros. Então, Senhor, acrescenta-nos nessa manhã mais sabedoria, mais graça, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que estão acompanhando pela transmissão e gravação desse estudo. Seja assim em nome de Jesus. Abençoa o teu servo que fala contigo. Possa eu ser instrumento nas tuas mãos para a edificação do teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, vamos lá? Lição 3, profetas menores. Hoje, Jonas. Como disse, tem mais coisa interessante que apenas esse detalhe pitoresco de Jonas ter sido engolido pelo animal. Jonas, o profeta relutante. Repararam no subtítulo? O que está escrito aí? Ele é relutante. E o subtítulo menorzinho? Aqui, ó. A misericórdia de Deus a todos os povos. Então, aqui tem uma chave de entendimento importante. Vamos lá, vamos ler aqui Jonas 1,3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Para onde, irmãos? Para longe da presença do Senhor. Eu achei essa ilustração aqui, né? Deve ser chat GPT, IA. Mas o profeta aqui está na agonia aqui, ó. Está prestes a ser engolido. Vamos lá, vamos avançar. Introdução. Nesta lição estudaremos o livro do profeta Jonas, que é mais conhecido pela pitoresca cena de ter sido engolido por um grande peixe. Contudo, há mais camadas nesse episódio da atuação do profeta que devemos prestar mais atenção, como o fato da própria fuga da missão e o porquê dessa decisão radical. Também Jonas é protagonista de vários milagres realizados por Deus Yahvé, que ensinou ao profeta grande lição de misericórdia. Vamos ver então. Avança aí para mim. Tem milagre, tem a própria atuação do profeta para a gente estudar. A missão, a fuga e a repreensão.
Profeta Jonas é chamado por Deus com uma missão internacional, desafiadora. Ele deveria ir pregar arrependimento a um povo ímpio, os ninivitas, assírios. A atitude do profeta foi ir ao contrário da direção ordenada, fugindo da missão e desobedecendo conscientemente. Ele entrou no navio que ia para Tarsis. Tarsis é a atual Espanha, a oeste da Terra Santa. Então Deus mandou ele para o Oriente, ele foi para o Ocidente. Literalmente, o contrário da onde Deus mandou ele ir. Literalmente. E é interessante citar Tarsis aqui, né? Porque não é muitas vezes citado na Bíblia alguns países da Europa. Então era o mais longe possível da missão que era no Extremo Oriente. Vamos ler o texto. Jonas 1:3. Vamos lá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença. Aqui já tem uma contradição interessante, né? Deus está mandando, disponha-se, Jonas. Ele se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. Não é interessante ele desafiar Deus? Ele fala, vai lá e faz o que eu estou mandando. Não, vou ao contrário. Para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que para Tarsis, nós já lemos, né? Pagou a sua passagem, que é uma coisa interessante. Essas embarcações cobravam passagem. Isso há muitos milhares de anos atrás. Por isso é interessante a te ligar com Paulo. Paulo fez muitas viagens missionárias de barco. E ele teve que pagar. Não era gratuito. Então o texto diz que foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Avança aí para mim. Não entendi. Relação com a mão de receber oferta. E aí Paulo vivia como? Paulo se deslocava como? Paulo entrava em barco como? Não era de graça, tinha que pagar. Ele tinha que ter recurso. A gente lê e não pensa assim nesses mínimos detalhes. Como é que Paulo viajar para lá, para cá, para lá, de barco, para cá, para lá e para cá? Era sustentado, tinha que pagar, não era gratuito. O grande erro de Jonas foi achar que poderia se ausentar da presença de Deus. Onde fica a aplicação disso na nossa vida? Já de cara. Nós temos para onde fugir da vontade de Deus, da presença de Deus? Ele é onipresente. Ele cobre toda a terra com seu olhar. Como é que vamos fugir? O erro do profeta foi, recebeu a missão e achou que podia se esconder em algum lugar da face da terra. Nem que ele fosse para o Alasca. Para mais distante, no meio do gelo, não adiantar nada. Não é? Porque a presença de Deus, Salmo 139, se eu me ocultar no profundo abismo, tu ali também estás, até no profundo abismo. Deus não desistiu porque tinha que fazer a missão. Deus desistiu, é você, é tu e acabou. Vai lá e resolve. Ele não tinha substituto, não. Tinha reserva, não. Deus ia ver que controla todo o universo criado, enviou uma forte tempestade, visando o navio onde se escondera o profeta. E aqui vemos mais uma lição importante. Agora preste atenção, olha só, o profeta entrou no navio, certo? A palavra vai dizer que ele entrou e foi para o fundo do navio, lá no porão. Ele estava querendo se esconder de Deus de toda maneira. E ele foi dormir. E está em depressão aqui, está dormindo no fundo do porão. É como se tivesse algum lugar para se esconder no escuro, no fundo do quarto. Mas ele vai ser o problema, porque Deus não só não desistiu dele, como não desistiu da missão. E Deus vai mandar uma tempestade para o barco onde Jonas está. Aí temos que refletir uma coisa interessante. A desobediência de um servo de Deus afeta as pessoas em redor? É isso que nós temos que pensar. A desobediência, mas e o livre-arbítrio? Acontece que um servo de Deus em desobediência pode sim afetar os mais próximos.
Nesse caso, ia afetando a embarcação inteira. Estava todo mundo desesperado, que ia morrer todo mundo afogado. O barco ia afundar. Olha que interessante essa história, avança aí para mim. Deixa eu mostrar o texto. Jonas 1, 4 em diante. Vamos ler o texto? Tem os detalhes estão no texto, vamos lá? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Agora, que culpa tinham os outros ocupantes do navio do erro de Jonas? Não tinha culpa nenhuma. Mas podia ser que naufragasse o navio e ia morrer muita gente. Verso 5, vamos lá? Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Está todo mundo desesperado em cima e Jonas está dormindo. Ele não está nem aí, mas ele é o culpado disso tudo. Isso me mostra uma coisa muito interessante. Se um servo de Deus estiver em pecado, estiver relutante com a vontade de Deus, ele pode entrar uma certa indolência. Não é? Ele já não liga mais para as consequências. Indolência, a palavra indolência quer dizer não sentir dor, não sentir nada, não sentir pesar. Então, além dele estar errado, ele não está nem aí. Para o mundo estar se acabando, ele não está nem aí. Era ele de Deus. E aí, o quanto que as nossas ações trazem consequência para o pessoal ao redor. Duas coisas. Jonas não está nem aí, ele foi para o escuro, foi dormir, está todo mundo desesperado e ele está dormindo. E ele é a causa. E quem está em cima sofrendo por causa dele. Quem está no barco está sofrendo por causa dele. Isso afeta todo mundo. Isso é uma situação muito interessante a gente analisar. Ele estava dormindo profundamente. Verso 6, igreja, vamos lá? Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono. Repreendeu, é porque está dormindo, está todo mundo aqui morrendo. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Cada um estava pedindo para o próprio Deus, para as suas divindades. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. É interessante que mesmo cada um apelando para o seu Deus, eles tinham os mecanismos para tentar achar na sorte quem é o errado. E lançaram sorte, caiu sobre quem? Eu acho interessante isso, irmãos. Deus mexeu até nos pauzinhos, né? Sei lá o que eles usaram lá. Vou pegar vários pauzinhos. O pauzinho que for menor é o do culpado. Qual era a probabilidade de cair exatamente em Jonas? Se foi lançado concha, pedrinha, pedra preta, pedra branca, qual era a possibilidade de apontar justamente Jonas? Deus não só está olhando a situação, movendo a tempestade, como Deus está vendo também a ação dos homens. E está intervindo. Caiu justo sobre Jonas. Verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo a Iavé. Aqui no original, não é? Iavé. E o Deus do céu que fez o mar e a terra. Avança aí, já está descoberto, já que ele é o problema. Isso nós temos que pensar, quando o crente é o problema. Nós deveríamos ser a solução, né? Nós deveríamos ser a luz do mundo, sal da terra. E quando o crente é o problema? Não é uma coisa interessante pensar? Ele era o problema. Vamos lá, verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Yahvé, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Deus está aumentando a ira ali sobre o barco. Respondeu-lhe: tomai-me
e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Ele sabe que está todo errado. Eu sei que é por minha causa, né? Olha só. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ele agora não tem mais nem desculpa. Eu sou errado, eu estou errado, vai todo mundo morrer por minha causa. Então faz o seguinte, me joga no mar. Literalmente, Jonas pediu para morrer. Preferia morrer do que ser trucidado ali em cima também, né? Olha só, ele preferia morrer do que cumprir a missão. Por quanto mais se torna mais tempestuoso. Então, 14. Então clamaram a Yahvé e disseram, Senhor, né, Yahvé, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Esse crente está errado. Ele que está errado. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. Verso 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aquela circunstância era controlada por Deus. 100% controlada. Foi só jogar o indivíduo no mar que acabou tudo. Ele é o problema. Ele é a causa da ira de Deus. Ele é a causa da circunstância aflitiva para todos. Isso nós devemos pensar. Nós não podemos ser um problema para as outras pessoas. Podemos? Levantaram Jonas, lançaram no mar e cessou o mar a sua fúria. Verso 16. Olha o efeito disso aqui, irmãos. Temeram, pois, estes homens em extremo a Yahvé, e ofereceram sacrifícios a Yahvé, e fizeram votos. De certa forma, mesmo nesse momento aí aflitivo, controverso, Deus está usando a vida de Jonas para trazer pessoas para ele, não está? Ele já está cumprindo uma missão missionária mesmo errado, mesmo não querendo. O fato de ele ter entrado num barco de estrangeiros que não conheciam nem de onde ele era, nem de que língua ele era, ele está fazendo missão aqui, meu irmão. Mesmo errado. Por causa do erro dele, da atitude dele, esses homens temeram a Yahvé e fizeram sacrifícios. Eles creram. Já está começando a alcançar o propósito de Deus. Amém? Mas não justifica o erro do profeta. Ele confessou. Confessou. Agora pegaram o cara e jogaram no mar. Tu é que é o ruim, sai fora do barco. Porque ele sabia que estava tudo errado. E aí, meus irmãos, se a nossa situação em redor estiver turbulenta, e nós não estivermos percebendo que nós somos o erro, que nós somos a causa, Deus tem que tirar a gente do contexto para a coisa melhorar? Para pensar, né? Vamos chegar lá. Por enquanto, é só jogado fora. O crente é o estorvo. Aquele que serve a Deus é o problema. E eu quero que vocês guardem isso no coração, porque isso pode trazer uma luz quando você não estiver percebendo que você é o problema. Tem que analisar, tem que parar e analisar. Por que está tudo acontecendo ruim? É por causa dos outros ou é por causa de mim? Tem que trazer para si a reflexão. Avança aí para mim. Aí vai acontecer dele ir para dentro do peixe, né? Do grande peixe. Sendo atirado ao mar, Jonas deveria afogar-se. Quando jogaram no mar, não tinha peixe. Ele ia ser jogado no mar, o mar está tempestuoso e tal coisa, ele ia morrer afogado. Ele não ia estar no barco, ele ia estar no mar. Não havia nada que possibilitasse ele sobreviver. Mas Deus, sobrenaturalmente, enviou um animal para engolir o profeta. Quer dizer, já está ruim, já vai... Quando ele caiu no mar, já pensou, agora eu vou morrer aqui afogado. Além disso, foi engolido. Estava ruim, ficou pior. Por quê? Por causa da desobediência. Nós que Deus tinha o controle de tudo, né? Tanto dos eventos como desse animal, e levou direitinho para engolir Jonas na hora que ele caiu. Isso é mão de Deus. E Deus está objetivando uma lição para Jonas, e também, aí que é interessante, se Deus deixasse apenas o profeta morrer no ventre do animal, virava o castigo, mas não teria proveito. Qual proveito seria? O propósito ia ser alcançado.
Então, Deus está fazendo com que Jonas se arrependa, mas também providenciando um meio de levá-lo miraculosamente para o seu destino. Lembre-se que ele estava no caminho contrário para Jope, indo para Tarsis, né? Então, agora ele tem que voltar para o rumo, ele tem que voltar para o caminho para cumprir a missão. Deus vai usar um veículo. O veículo é um animal. É misericórdia mesmo. Para pensar se vale a pena desobedecer e ter que ficar sofrendo para cumprir a missão. Foi de submarino. Só que o submarino era quente, apertado e sem oxigênio. Cheio de ácido estomacal. O que Deus fala se cumpre. Agindo Deus, quem impedirá, né? E o meu livre-arbítrio? Deus mandou, faz. Vamos lá, tem muita coisa interessante. Vamos ver esse animal aí, né? É o livre-arbítrio de decidir o erro dele. Pelo menos reconheceu o erro, né? Mas tem mais punição. Vocês vão ver que tem mais punição. Tem mais punição. Não foi só ser jogado fora do barco, não. O termo usado no hebraico, que está lá, traduzido nas versões modernas, está traduzido baleia. Mas nas versões antigas não era baleia. Sempre foi grande peixe ou animal marinho, ou monstro marinho. É um termo genérico para um animal grande do mar, certo? Não especifica que tipo de animal marinho engoliu Jonas. Traduções modernas dizem baleia, porém no mar Mediterrâneo habita um tubarão chamado tubarão elefante ou tubarão frade, que se alimenta de algas. Isso é interessante porque quem estudou esse assunto a fundo percebeu que no texto bíblico, dentro do animal, ele faz menção que as algas se enroscaram na cabeça dele. E o animal mais provável por ter engolido Jonas não foi uma baleia. Teria sido um tubarão. Qual é a diferença de baleia para tubarão, irmão? Tubarão grandão. Baleia é mamífero, tubarão é peixe. É herbívoro, mas é peixe. Tem diferença de classificação, não tem? Um é mamífero, o outro é peixe, apesar dos dois estarem no mar. E o termo original hebraico sugere grande peixe, ainda que não houvesse classificação biológica moderna que tem hoje. Amém? Então vamos lá. Aqui, Jó 2,5, ó, é citado assim: e as algas se enrolaram na minha cabeça. Então, dentro do animal ainda tinha as algas emboladas nele ainda. Jonas ainda orou dentro das entranhas do animal pela sua oração. Ele sabia que iria morrer ali. Então, o que é mais provável? Um peixe comum ou um animal como esse? Esse aqui maior, né? E eu acredito que não existe um peixe tão grande que engula um homem. Será que existiu no passado? Por que não pode ser o tubarão-baleia? Que é um peixe. E aí não há confusão nenhuma com o texto, com o termo hebraico. É muito grande. É enorme, são mais de 10 metros. E eu andei pesquisando, viu, para dar a vocês um pouco mais de enriquecimento. Avança aí. Um erro comum. Nós achamos que ele ficou assim. Eu acho interessante essa ilustração. Ele ficou em pé, tranquilão lá dentro e cheio de ar. Não era uma caverna. É as entranhas de um animal. Não é isso aqui está errado, tá? Se você ver a ilustração aí, João tranquilão lá respirando dentro do animal, está errado. Ele, ó, o ventre do animal, ele é cheio d'água e ácido. Ele não estava respirando. Aonde que vocês estão achando que ele estava numa câmera com oxigênio? Sim, e aí vai para onde? Para o estômago dele. E onde que ele estava? Do lado de fora, a flora da água, assim, que ele ficou com oxigênio ali do lado de fora, e o animal ficou com a boca aberta para ele poder respirar, é isso? Ele foi engolido. Engolido, foi para o ventre.
Ó, desceu para o sistema digestivo do animal. Tem que estudar, não. Primeiro, ele estava dentro d'água, já estava se afogando. Segundo, ele foi engolido. Agora, vocês querem que tenha um bolsão de ar dentro do animal para ele poder ficar vivo. É fantasia. Tem milagre, não tem milagre? Tem milagre. Mas tem que ser realista. Não pode ser fantasia assim. Isso aqui é fantasia. Quem disse que o animal tem uma câmara oca cheia de ar dentro do estômago? Só em desenho. Que Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. A posição que ele estava ali era boa. Era boa. Ele teve que morrer, claro que teve que morrer. Se não, talvez o pastor aprenda, pode falar sobre isso. Se não, a morte de Jesus é uma farsa. Tem correlação. E Jesus ele morreu por 3 dias. Exatamente. E depois Jesus foi. Então, amado irmão, o que está ali é a questão de você crer ou não crer. Está escrito, o pastor colocou aí, no original hebraico, grande peixe, então ele foi engolido pelo grande peixe. E qualquer ser humano engolido começa a ser digerido. Os ácidos estomacais do animal começam a corroer a carne. Já houve um caso registrado na história, começo do século XX, de um marinheiro que foi engolido por um animal grande assim, não sei se foi uma baleia. Ele foi resgatado a tempo, mas já estava com a sua pele corroída já. Porque dentro do animal tem ácido corrosivo para digerir a comida. Então não tem como seria uma farsa dizer que ele ficou 3 dias acordado, consciente e respirando dentro de um animal. E aí tornaria também, no paralelo com Jesus, a morte de Jesus uma farsa. Porque se Jonas não morreu, não tem paralelo com Jesus. Porque Jesus morreu. Se você fizer o paralelo, os dois têm que ter morrido. Correto? Se não for assim, Jonas não serve como paralelo para Jesus. Porque Jesus morreu. O milagre é ressurreição. E outro milagre, isso aqui, ó. O animal cuspir Jonas na beira da praia. Isso para mim é um milagrão, né? Ele ressuscitou, Deus fez o animal. Esse animal estava totalmente controlado pelo poder de Deus. Cuspiu Jonas na beira da praia. Vamos lá, avança aí para mim. Tem sempre aqueles videozinhos que agora fazem, né? De IA. Nada perfeito, porque Jonas não foi engolido lá de fora no ar, assim, para entrar junto. Ele foi engolido dentro da água. Mas só para dar um climinha, 1 minutinho aí, vamos lá. Não foi assim. Gente, dá tempo para acender um fósforo. Da onde ele tirou o fósforo? Da onde ele tirou o fósforo? Eu não devia nem ter posto esse desenho aí. Está tudo muito fora do contexto aqui. Mas a cusparada foi verdadeira aqui. Cuspir na praia aqui. O resto está tudo errado. Não foi engolido fora d'água. Não tinha oxigênio dentro. Ele morreu, irmãos. Onde está a prova de que Jonas morreu e ressuscitou? Vamos para o texto bíblico. Avança aí para mim. Vamos lá. O texto prova que Jonas morreu. E vamos destacar isso. Vamos lá. Deparou o Senhor um grande peixe. É assim que está traduzido. Para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ok? Então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. Aí a gente pensa assim, tem que estar consciente, tem que estar acordado, tem que estar com oxigênio. Não. Pode ter sido nos últimos segundos antes de morrer. Essa oração não é longa. E daria tempo deles, ali na hora que está entrando na boca do peixe, ele começar a falar com Deus. O que ele falou com Deus? Vamos lá. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu, do ventre do abismo. É citado pela primeira vez a palavra abismo.
gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo. Aí pode ser o profundo do mar. No coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Então ele foi tomado de águas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. Ele estava tomado de alma, ele morreu afogado. O abismo me rodeou. Segunda vez que é mencionado o abismo. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Agora olha aqui o texto, verso 6, irmãos. Bem claro aqui, ó. Desci aos fundamentos dos montes. Desci até a terra. Perceba, não é o peixe que desceu até a terra, ele sente que ele passou de dimensão. Cujos ferrolhos se correram sobre mim. Que ferrolho de quê? As portas do Hades, do Sheol Hades. Tem ferrolho, não é o fundo do mar que tem ferrolho. Cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. E ele usa o termo para sempre aqui como pensei, passei para a morte, estou na morte. Certo? Contudo, olha aqui o milagre. Leia comigo aqui, ó. Fizeste subir do Sheol. É claro, a palavra hebraica lá é Sheol. Abismo é correlacionado ao mundo dos mortos também. A minha palavra é a minha palavra. Então, presta atenção, o texto é claro, usa o termo Sheol para dizer que ele passou para o Sheol, ele morreu. E as portas, os ferrolhos das portas do Sheol. A minha vida, ó, fez subir a minha vida do Sheol. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se integram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, para acabar com qualquer dúvida, deixar bem claro, o texto é claro, ele passou para o Sheol. Ok? Então significa a alma dele saiu do corpo e ele morreu dentro do animal. E o Senhor ressuscitou. Não. Antes da morte. Ele clamou antes. Clamou por socorro. É como se é uma reminiscência, né? Como depois que ele já saiu do peixe, ele faz uma redação. É como se ele estivesse lembrando o que aconteceu. Já saí da morte, mas eu desci. E agora eu já voltei. É uma lembrança. Não acho que aqui não é no tempo real o que aconteceu, não. Ele menciona que ele orou dentro do peixe. Talvez aqui tenha parte da oração do que ele falou dentro do peixe e depois a lembrança do ocorrido já fora do peixe. Jó 2,5 não é Jó 2,5, é Jonas 2,5. É Jonas 2,5? Está errada aí a referência? 2,5. Ah, é Jonas. É JN, não é JO. Corrijam aí, por favor. É no milagre no ventre do grande peixe, a citação é Jonas 2,5. Muito obrigado, Luciana. Eu botei Jó 2,5. Com certeza. Como ele está de férias, você está aí no lugar dele. O verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Não. É uma coisa que ele pode conjecturar, mas não diz claramente em que momento ele orou. Provavelmente na hora que estava vivo ainda, né? Ele estava vivo nos últimos momentos ali, né? Nos últimos instantes ainda consciente ali, ele orou.
Mas depois aqui fala como já tivesse acontecido a ressurreição. Avança aí para mim. Alguma dúvida de que Jonas morreu, irmãos? Ele morreu. Por isso que é importante a figura de Jonas, porque ele é um símbolo da ressurreição. Avança aí para mim. E é isso que os judeus interpretaram sempre na história de Jonas. A história de Jonas é muito antiga. É muito antiga. E os judeus, mesmo estudando a palavra, eles também chegaram à compreensão de que ali houve uma ressurreição. A menção ao abismo, e literalmente ao Sheol, de onde a sua alma subiu, depois de 3 dias, apontam que o profeta de fato morreu e ressuscitou. Posteriormente, os fariseus adotaram o símbolo do peixe como metáfora da ressurreição. Foram encontrados túmulos com a representação de Jonas. Isso é muito interessante porque nós relacionamos o peixe ao cristianismo. Não é isso? E era usado pelos cristãos primitivos o símbolo do peixe por causa do acróstico, não é? O acrônimo, melhor dizendo. As primeiras letras da palavra peixe, as letras da palavra peixe em grego, ictus, dá um acrônimo do nome de Jesus. Jesus, Cristo, e C, entenderam? Fazia assim, ictus. E aí virava, você completava cada letra com um título de Jesus. Então passou a ser símbolo do cristianismo, o peixe, desenhado assim. Porém, antes de Jesus, o peixe e a história de Jonas já era usada pelos judeus, prioritariamente pelos fariseus, como símbolo da ressurreição. Lembre-se que Paulo falou que os fariseus criam na ressurreição. Quem não cria na ressurreição eram os saduceus, outra facção dos judeus. Os fariseus criam na ressurreição. E já usavam nos túmulos. Foi achado arqueológico lá. Nos túmulos dos fariseus tinha uma encenação do Jonas, dele saindo de dentro do peixe. Então, já criam na ressurreição antes de Jesus. Esse detalhe é interessante, né? Vamos lá. O próprio Filho de Deus, Jesus, fez menção ao sinal do profeta Jonas, conectando sua morte e ressurreição depois de 3 dias e 3 noites. Então, até o fato de Deus ter permitido Jonas ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, não foi aleatório, foi um sinal para o Cristo. Não pensa, ele poderia ter morrido naquele mesmo dia que caiu no mar e ressuscitado no mesmo dia, se fosse o caso. Ou Deus podia levar ele mais rápido lá para o seu destino, ou podia levar mais tempo até, podia levar 1 semana para chegar lá no seu destino. Por que 3 dias exatos? Porque exatamente 3 dias para Jonas ressurgir para a vida. Porque tem correlação, era um sinal profético que no futuro o próprio Jesus ia usar. Amém? Estão vendo aqui a correlação? Vamos lá, Mateus 12, 39 a 40. Vamos ler? Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, percebam que aqui continua grande peixe, tá bom? Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, no seio da terra, que é o Sheol. Então, para haver correlação absoluta, o sinal de Jonas é o sinal do Cristo. O que aconteceu com Jonas acontecerá com Cristo. Amém? Fizeram o paralelo, está tudo certinho? Então, não é aleatório que Deus tenha permitido ele passar esse processo, esse milagre, por 3 dias e 3 noites. Já era uma antecipação do que seu filho viria a viver também. O Filho de Deus viria a viver. Amém? Avança aí para mim. Eu li. Volta aí. Li sim. Li. Falei sim, ó. Falei do abismo, literalmente do Sheol. Li sim. Avança aí para mim. Agora vamos chegar num outro processo. Esse processo da desobediência do profeta deve nos ensinar que não podemos desobedecer a Deus, porque não temos como fugir
das consequências. Se Deus mandar você fazer uma coisa, faça, não relute. Porque é como recalcitrar contra os aguilhões, né? Como foi dito a Paulo. E aí, ir de encontro à punição, se você desobedece a Deus. Deus é um pai. E nenhum pai gosta de ser desobedecido. Ok? Segunda coisa interessante é o fato dele ter sido punido. Mesmo ele se arrependeu, se justificou que era ele o errado, ele teve uma punição, ele morreu. Foi ressuscitado por causa do propósito. Mas ele morreu. Sofreu grande aflição. Imagina você no escuro dentro de um animal. Dentro de um animal. O que ele passou? Quantas pessoas passaram por isso e voltaram? Nenhuma. Ele deveria ter lembrança o resto da vida de como é que foi aquele momento de agonia dentro do animal por causa da sua desobediência. Amém? Agora vamos entender por que desobedeceu. Só porque ele era desobediente? Existe uma razão para Jonas não querer cumprir a missão dada por Deus. Existe uma razão. Vamos lá. A ser teimoso? Não. Deus não faz isso aí, infringiria o livre-arbítrio. A atitude de Jonas é de Jonas, tanto é que foi punido. Tem livre decisão aí, livre escolha. Porém, tinha um pano de fundo para ele não querer fazer a missão. E é isso que nós vamos explorar agora. Vamos lá, deixa eu mostrar a vocês. Por que não pregar aos ninivitas? Por que ele não queria pregar para os ninivitas? Especificamente para os ninivitas. Sem justificar a desobediência de Jonas, existe uma razão para que ele não querer pregar aos ninivitas. Os assírios, Nínive é a capital, os assírios, além de idólatras, eles eram idólatras, isso já seria uma barreira no coração de um judeu piedoso. Correto? É mais ou menos como se Deus mandasse você pregar numa igreja católica. Você fica à vontade? Tranquilo? Já não é um incômodo? Então ele mandou pregar para um povo que era idólatra. E que mais? E eram extremamente cruéis com seus inimigos, utilizando a horrível prática do empalamento. Então olha para cá essa imagem aqui para você entender. O que eles faziam com os inimigos? Atravessavam os inimigos com uma estaca do ânus saindo na boca. Era cruel demais. Estão vendo aqui as pessoas atravessadas, empaladas? Isso é empalamento. Ó. Saía na boca. Atravessava a pessoa por dentro todinha, arrebentava com tudo, né? É um espeto de ser humano, né? Espetinho é forte. Aí você imagina o que era para um judeu pregar para essa raça de pessoas. Não foi apenas uma desobediência do nada. Não foi apenas um rompante do profeta. Ele não admitia no coração dele o que eu vou fazer lá naquele povo lá. Por que eu tenho que ir até eles? Vou fazer um paralelo imediato para você entender o clima. Seria como se Deus mandasse você sair do Brasil agora e ir lá pregar no Oriente Médio para o Estado Islâmico. Aqueles que cortam a cabeça de cristão na praia, degolam, pessoas cruéis desse nível. Você iria com facilidade cumprir essa missão lá para o Estado Islâmico? É rápido, só Deus sabe. Mas é terrível, né? Você imagina a imagem de várias pessoas espetadas, né, empaladas assim ao longo. Já arrebenta tudo por dentro. Porque para ele era inconcebível. Agora vamos entender a motivação do profeta. Eu falei para você, se Deus mandasse você ir lá no Oriente Médio pregar, você iria? Com o risco da própria vida. E para pregar para um povo mau, perverso.
Você fazer missão onde você espera conversões é uma coisa. Você fazer missão num lugar árido, difícil, de um povo de dura cerviz é outra. Eu não sei. É duro. Eu estou fazendo vocês pensarem, é duro. A gente sempre coloca o Jonas como errado, totalmente errado. Ele era um profeta, porém a missão era muito difícil. Mas não era difícil? Ó, vamos fazer um paralelo. Elias, ele pregou para o próprio povo. E ainda assim não fugiu da frente da rainha Jezabel? E era do mesmo povo. Não era nem estrangeiro. Agora ele está sendo mandado para uma missão estrangeira. Para um povo mau, perverso. Muito mais difícil, muito mais complicado. Se Elias pediu para si a morte, quanto mais Jonas. Essa missão é missão impossível. Vou fazer o quê no meio deles? Jonas, então, era naturalmente contrário àquele povo ímpio e não entendia porque Deus queria que ouvisse uma exortação, sendo Yahvé Deus estrangeiro. Talvez pensasse que nem levariam a sério a advertência. Ainda assim, após viver o milagre, o profeta obedeceu e anunciou juízo iminente. Aí é só no poder de Deus, meu irmão. Também depois que ele passou e Deus fez o milagre, ele saiu vivo de dentro do animal, ele estava disposto a qualquer coisa, né? Aí ele entra para o meio da cidade dos ímpios e coloca uma palavra dura para os ímpios, se arrependam. Não só era difícil a missão, como era uma exortação de Deus. Mais difícil ainda, dizendo, se não se arrepender, vai vir juízo. Tinha que ser muito ousado para fazer essa missão. Muito. Então vamos começar a valorizar um pouquinho a atitude de Jonas, porque ele não foi covarde. O problema dele não foi covardia somente. O problema dele é que ele não aceitava aquele povo. Preconceito. Certo? Então ele não fugiu só por medo, ele fugiu porque ele não gostava da missão. Para ele não era justo pregar para aquela corja. Julgou. É difícil. É como se Deus mandasse um de nós subir ali no morro, vai lá pregar para a boca de fumo toda. Tem que ser uma ordem do Senhor, né? Você subir ali... tem que ter um chamado específico, né? Avança aí para mim. Vamos ler o texto. Já estamos chegando no final da história. É curta. Deu para completar a lição toda só com o livro de Jonas. Vamos lá? Leia comigo. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, de novo, dispõe-te, vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Essa palavra dispõe-te é muito interessante. Tenha disposição. Faça o que eu estou mandando. E Deus repete a mesma ordem. Verso 3. Levantou-se, pois, Jonas, e agora ele foi para a missão. Foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Então, ela não era uma cidade muito... Para os padrões daquela época, era grande. Mas 3 dias percorrer a cidade, a pé, não era tão imensa assim. Alguns quilômetros, né? Não posso precisar quanto. Verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Os ninivitas o que, irmãos? Creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Daqui a pouco nós vamos analisar por que esse povo estava tão sensível. Verso 6, vamos lá? Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas.
e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Jejum para todos, inclusive os animais. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Conclamou um jejum e um quebrantamento. Verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Lembrando que Deus não se arrepende, porque ele, na verdade, ainda não fez nada, só ameaçou. Amém? Então ele mudou de plano. Não foi um arrependimento. Ele anulou o que ia fazer, porque houve mudança de comportamento. Isso é muito interessante, né? Os homens mudam o comportamento, Deus muda também. Avança aí para mim. Com a mudança de comportamento dos ninivitas, o Senhor, Deus, suspendeu o juízo que derramaria sobre eles. E isto desgostou profundamente o profeta Jonas. Aí, de novo, voltamos para entender a mente do profeta. Por que que Jonas ficou desgostoso? Já cumpriu a missão, que era difícil. Não sei, tem que fazer um paralelo aí na data para saber. Na última lição eu coloquei coloquei em ordem cronológica. Pega a última lição que você vê aí. Isaías. Então, contemporâneo é Isaías. É interessante. Agora, por que agora, cumprida a missão, Jonas está revoltado de novo? A vontade dele era outra. Qual era a vontade de Jonas? Que Deus descesse a mão sobre aquele povo ímpio. Continua aí o julgamento do homem, em contraste com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus. Isso nos ensina mais uma lição. Tem muitas lições em Jonas. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, que é contrário à nossa natureza, à nossa vontade. O nosso entendimento é o contrário. Quem é mal comigo, eu também sou mal com essa pessoa. É. Tinha tempo para arrependimento, né? Deus é muito misericordioso. Aqui nós temos uma lição muito bacana sobre a universalidade da misericórdia de Deus. Nós já vamos olhar para esse lado também já já. Mas vamos ver a reação do nosso querido amigo Jonas também, né? Um homem natural, um homem comum, irmãos. Um homem como eu e você. Nós também não nos revoltamos com a impiedade? Nós não nos revoltamos quando a violência é extrema? Nós não nos revoltamos quando a corrupção é extrema? É como o pastor Manuel sempre faz aqui conosco. Ele nos lembra que temos que orar pelo presidente, pelas autoridades, mesmo quando as nossas autoridades são detestáveis. O comportamento dos nossos líderes são detestáveis, corrupção, desvio de verba, tá fazendo a coisa que é pecaminosa aos nossos olhos. Porém, Deus tem propósitos. Amém? E até mesmo com o presidente, Deus pode ter um propósito com a vida dele. Ou não pode? Pode. Você pode não gostar dele, mas Deus tem um propósito. Bolsonaro, estou colocando aqui esse nome no estado que ele está. Tá? Então ele pediu para que o
morais pudesse conceder que os chefes dele fossem visitar para passar e assistir o jogo do Brasil com ele. O que foi que ele fez? Não. Ele concedeu, mas que os netos dele ficassem com ele apenas 2 horas. Ou seja, algo mais desumano que isso. Uma pessoa que a gente vê que não pode ter relacionamento nem com os netos. Nenhum com os netos, com a família. Ou seja, ele está aprendendo, não é só o funcionário. Ele está aprendendo o ser humano, ele está aprendendo a esposa, ele está aprendendo os netos, está aprendendo tudo. Ou seja, um homem desse, que você diz assim, eu não vou orar com um cara desse. Entendeu? Ele é ímpio. Porque ele é uma autoridade. E aí? Como é que fica a sua situação? Só isso que eu queria falar. Exatamente. Nós temos que pensar que nós temos os nossos preconceitos. Nós temos que admitir isso, queridos. Nós temos que admitir que nós temos preconceito. O conceito prévio, né? Você formula um conceito. Porém, Deus pode tirar vida de onde há pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sempre me lembro aqui, só para a gente aplicar e poder avançar, o testemunho de conversão do pastor Márcio, aquele que nós ministramos lá em Caxias. Ele veio aqui, deu testemunho quando estava no outro prédio lá. O pastor Márcio era um soldado do crime, armado dentro da boca de fumo, e uma vovozinha do coque, uma irmãzinha do coque, foi pregar para ele dentro da boca de fumo, no dia que ele ia ser executado pelos próprios comparsas. Deus tinha um propósito com a vida do pastor Márcio, que na época era apenas um soldado do crime. Deus o livrou, ele creu, temeu, e acabou que ele ficou invisível aos olhos dos seus comparsas, que não conseguiram matá-lo. Ele mesmo testemunha que os caras, não, ele não tirou não. Ele passava pelo meio dos outros bandidos e eles não conseguiam vê-lo. Foi um milagre de quase de invisibilidade. Eles não percebiam que ele estava ali e queriam executá-lo naquela ocasião. Então, Deus usou uma mulher, uma senhorinha, para ir numa boca de fumo, para falar para um homem armado que Deus tinha um propósito na vida dele. Se é o nosso preconceito, eles não merecem misericórdia. Para que eu vou gastar minha vida me arriscando para ir por causa de um homem ímpio? Não é? Esse é o nosso preconceito. O profeta contemporâneo era Oséias e Amós. Não é Isaías? Então vamos corrigir. Quem está ouvindo em casa. Ele é contemporâneo a Oséias e Amós. É mais antigo, né? É mais antigo. É bem mais antigo. Vamos lá, querido. Tem mais coisa para a gente aprender. Olha aqui, ó. Vamos ver a atitude do profeta. Depois eu leio esse texto de Amós aqui, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Com isso o quê? Deus não puniu os assírios, ninivitas. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele não ficou só amargurado, ele ficou com raiva. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Está se justificando sua ira. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e te arrependeste do mal. Te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, o que? A que ponto chegou? Tira a minha vida. De novo. Já tirou, te devolveu. Ele acabou de ser ressuscitado, mas quer morrer de novo. Ele ficou extremamente irado. Desgostoso da vida. Porque melhor me é morrer do que viver. Aí Deus responde. E disse o Senhor: é razoável a tua ira? É interessante, né? Que ponto que chega o estado mental do Jonas? Quero morrer de novo. Já tinha morrido, ressuscitou. Vou morrer de novo. Ele não queria, de jeito nenhum, ter sido instrumento para a conversão desses ímpios. Eles eram ímpios. O coração de Jonas não cabia. Dá para a gente entender. Não aceitar nem fazer a mesma coisa. Mas não dá para entender?
É como você ter que ir num presídio pregar para um pedófilo que molestou várias crianças. Você vai pregar para ele arrependimento? Não é uma pessoa detestável? Não dá, às vezes, aquela impressão no nosso coração que deveria haver pena de morte e eliminar certas criaturas da terra? E aí Deus manda pregar para esses. Já é difícil. Imagina um pedófilo que molestou ou assassinou crianças. E Deus manda, sei lá, pregar para ele. É difícil. O estado mental dele é de revolta, porque ele não queria que Deus poupasse. Porque na cabeça dele deveria ser gente ruim, raça ruim. Vamos ler agora como é que Deus pensa. Vamos ler aqui, ó, Amós 9:7. Olha o contraste. Vamos ler? Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e de Cáfitor. Cáfitor aqui é a ilha de Creta, no Mediterrâneo. Os filisteus e de Quir, os sírios. Sabe o que Deus está dizendo? Israel, você acha que você é muito especial, né? Mas acontece que eu também amo os etíopes. Eu também amo os sírios. Da mesma maneira que eu fiz vocês crescerem como nação, eu permiti que também os filisteus chegassem. Eu permiti também que os sírios se desenvolvessem como nação. Ou seja, aqui tem uma lição prática para nós também, de novo. Agora, tirando Israel e colocando a igreja, nós temos uma ideia, às vezes, equivocada, que Deus só ama a igreja. Errado. Errado. Deus ama todas as suas criaturas, de toda a face da terra. Por isso, quando acontecem tragédias no exterior, eu me penalizo. Eu não estou sendo hipócrita, Deus sabe do meu coração. Quando acontece um terremoto lá na Síria, os sírios merecem compaixão ou não merecem? Morre um monte de gente lá soterrada. Não merece compaixão? O pessoal que está sofrendo na faixa de Gaza não merece compaixão? Mas, pastor, é o povo de Deus, é guerra. A gente justifica de diversas formas, mas tem crianças morrendo de fome. A gente tem que ter uma visão de Deus um pouco mais abrangente, mais inclusiva e não exclusiva. A igreja não pode pensar que Deus só ama a igreja. Isso é um erro que Israel cometia. Israel achava que Yahvé dos exércitos era um Deus tribal, era um Deus só da nação de Israel. E isso nunca foi verdade. E Deus lança na face de Israel aqui, ó, através de Amós. Vocês acham que eu só me preocupo com os filhos de Israel? Eu também não me preocupo com os etíopes lá na África. Compreenderam? Eu também não me preocupo com os filisteus que vieram ali da ilha de Creta. Vocês têm que entender que eu me preocupo com todas as nações da terra. Todas. Todo mundo. O mundo inteiro. Hoje tem 8 bilhões de formiguinhas andando na terra, vivo. E Deus olha para todos os homens. Amém, povo santo? Continua Deus reprovando a impiedade. Continua Deus reprovando o mal. Tudo isso. Mas se nós não entendemos que Deus olha e vela por todos os seres humanos, Deus olha e vela por todos os seres humanos. Ele ama todo ser humano. Não é isso que vai dizer no Novo Testamento, que ele faz o seu sol vir sobre justos e injustos? A misericórdia de Deus alcança os injustos do mundo inteiro. Amém, povo santo? Avança aí para mim. A lição da misericórdia de Deus. Ainda tem mais um milagrezinho aí para tentar dar uma lição e acabar com esse ranço no coração do profeta Jonas. Eu acho interessante a paciência de Deus com Jonas. É uma lição para todo mundo. É para todo mundo. Tinha que ilustrar na vida dele para que ficasse na Bíblia e a gente aprendesse. Vamos lá. Os israelitas tinham uma noção de que o seu Deus, Yahvé, era ligado exclusivamente à sua nação. Contudo, Jonas descobriria a universalidade da misericórdia do Senhor. Jonas 4, 5 em diante. Vamos ler? Estamos no finalzinho. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma
enramada. Ele pegou alguns paus, botou ramas por cima. Fez uma cabaninha no meio do sol. Uma cabaninha rústica de madeira e plantas. E aí o texto diz, né? E repousou debaixo dela. Está se cobrindo. Ali não aparece a ramada ali que a ilustração está cortada. À sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tem expectativa de que Deus vai descer um raio e vai acabar com tudo. Vamos lá. Então fez seu Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Devia estar um sol inclemente, né? Aí Deus faz milagrosamente uma planta passar por cima da ramada e fazer uma cobertura maior. Mas imagina que foi milagre. Que planta que cresce em menos de 24 horas para cobrir ali em cima. Não é? Aqui tem um milagre. E aí, o que diz o texto aqui onde eu parei? Fez seu nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aqui tem mais um detalhe pitoresco. Mas deu no dia seguinte, ao subir da alva, então a planta cresceu milagrosa, e na virada da noite, vai acontecer isso aqui, ó. Enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. E nascendo o sol, ela cresceu e morreu de maneira em minutos. Sobrenatural. Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas. Agora Deus está cumprindo a lição. Vou dar um refresco para ele durante o dia. Agora eu vou tirar o refresco. Vou mandar um calorão sobre ele. Deus está querendo instruir Jonas. Muito interessante, como Deus vai movendo a natureza em volta de Jonas. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Agora ele está aqui no sufoco. Pelo que pediu para si a morte. Segunda vez que ele... já estou morrendo mesmo, vou morrer. Melhor mesmo morrer do que viver. Jonas é cômico para nós, mas é trágico, irmãos. O cara pediu 2 vezes a morte. Avança aí para mim. Só ele sabe o que está passando. Ele passou dentro do ventre aquele sufoco todo e agora está passando sufoco no meio do deserto. Vamos terminar. E então perguntou Deus a Jonas. Agora vem a lição. É razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas considerou a planta importante, mas não considerou os seres humanos importantes. Tem gente que considera animal mais importante que pessoas. Já vi gente, eu conheço história de gente que prefere a companhia animal do que de ser humano. Não tem gente assim? Tem. Meu gato, meu cachorro. Animal é animal, tá? Ser humano é ser humano. E outro dia eu mostrei para a Lenice, estava no carro, aí tinha um adesivo assim na parte de trás do outro carro na minha frente. Cuidado porque eu freio para animais. Sabe o que significa isso? Cuidado, mantenha a distância porque eu freio para animais. Sabe o que significa isso? Sabe, não? Qual é a regra na lei de trânsito? Se um cachorro passar e você estiver em certa velocidade, é para você frear bruscamente por causa do cachorro? Não. Porque a vida humana vale mais do que a do cachorro. Você atropela o animal, mas não freia porque pode causar um acidente com o que está vindo atrás. Aí você vai vitimar seres humanos. Tem uma lógica aí, irmãos. Você pode não gostar dessa lógica, mas tem uma lógica. Entre o animal e o ser humano, qual é o que tem mais valor? A pessoa, né? Vai causar um acidente que vai ferir pessoas? Então, quando a pessoa colocou aquele adesivo, eu achei interessante. Manter a distância porque eu freio para animais. Eu também freio, se eu puder frear. Mas se tiver numa via rápida, como é que você vai frear? Como é que você vai frear numa via rápida? Não tem como parar. Vai causar um acidente. Pode vitimar você ou outra pessoa.
Tem uma lógica aí, irmãos. Então, por mais que a gente goste de animal, não idolatra animal, não, por favor, tá? E não tem céu para animal. Pelo amor do santo Deus. Não pode ter céu para cachorro, gato, passarinho. Não tem céu para animal. A alma do bichinho não vai para céu nenhum. Vou voltar para cá. Tem que ter cuidado dos animais, amar os animais. E Deus ama os animais. Está aqui no texto. Vamos lá. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, olha a resposta do profeta: é razoável minha ira até a morte. Ele é absurdo. Está discutindo com Deus. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. O que significa? Crianças. Se você não entende essa expressão, não sabe discernir a mão direita e a esquerda, são crianças. Só de criança tinha 120 mil. E de adultos? Tantos outros milhares. Você entendeu o que, mulher de Deus? Que é pessoas ignorantes que não conheciam a Deus. O que tem? Ele não está falando de fé, está falando de discernir, manda o que faz. Não é o que faz. Não é fé ali. Fé para discernir. Não, ali é criança. Essa expressão se repete em outras partes da Bíblia. Essa expressão não designa seres humanos, é adultos. Quem não tem discernimento ali não é discernimento espiritual. Não discerne o que faz com as mãos. Isso é criança, é gente matura. E além de gente matura, que é criança, também animais. Deus está avisando quem ali? Todo mundo. Deus tem misericórdia até dos animais dentro da cidade. Deus tem misericórdia. Mesmo que você não queira ver criança, queira ver adultos sem juízo, é criança. A maior parte dos comentadores bíblicos diz que ali é crianças. Então, se eles estudaram, eu não vou contra o que eles falaram, não. Claro que sabiam o que faziam. Ali é discernimento, não é discernimento espiritual. Inocência. O termo é antigo, mas a maioria dos comentadores diz que ali era crianças. Então eu fico com a maioria dos comentadores nesse aspecto. Exatamente, não é estranho. Não é estranho. Aí vamos discutir agora exatamente isto. Porque Deus teve misericórdia dos ninivitas. Por quê? Cuidado, serão salvos da destruição. Mas vamos lá, agora a gente vai ter que entrar num propósito mais profundo. Os ninivitas eram eleitos de Deus? Não. E nós temos pleno discernimento aqui nessa casa sobre eleição. Correto? Agora, no entanto, aquela geração temeu. Alguns estudiosos dizem que naquela época específica, nesta ocasião que Jonas foi pregar, já havia acontecido alguns julgamentos naquela região através de fenômenos naturais. Como, por exemplo, colheita perdida. Tinha acontecido algumas tragédias naquela ocasião. Isso teria preparado o coração daquela geração para receber aquela palavra de Jonas. É provável. Eu não estou dizendo que é porque é. Estou falando é provável. Por que é provável? Por que esses assírios que eram maus estavam tão propensos ao arrependimento? Não é para a gente pensar? E saibam disso, para você fazer um paralelo. 100 anos depois, eu devo mandar outro profeta
julgar Nínive, porque eles continuavam maus. Uma geração posterior vai ser julgada de novo por Deus. Por que esta geração que estava viva no tempo de Jonas foi mais maleável, mais propensa a se arrepender? Se 100 anos depois Deus vai trazer juízo severo de novo sobre os ninivitas. Deus tem um propósito. Pode ser uma sombra para a criação, né? Aqueles que não são eleitos, mas que estão no propósito de Deus para viver, né? Junto com os santos. Exatamente. Eles reconheceram, ou pelo menos temeram a Deus. Nada há na história que esses ninivitas mudaram de religião. Não existe registro histórico para isso. Então foi um temor circunstancial, numa ocasião específica, para uma geração específica. Amém? De qualquer maneira, figura como um exemplo de que Deus tem misericórdia, quem quiser ter misericórdia. Então, olha só. Essa geração de ninivitas, no futuro, vai se levantar no juízo do trono branco, no juízo final. Isso aqui é para a gente pensar. Mateus 12, 41. Só esse versículo para a gente terminar. Vamos lá? Ninivitas, Jesus que disse, o Senhor Jesus que disse, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração que estava viva no tempo de Jesus e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então, o que Jesus nos revela? Que aquela geração de ninivitas vai ressuscitar no dia do juízo final. Não na sua vinda. Eles não são eleitos, mas também estão bem como criatura. Aquela geração morreu, digamos assim, não justificada, mas poupada. E aquela geração, por causa da mudança de comportamento, exatamente, vai ter chance diante do juízo. E em comparação com os que estavam vivos no tempo de Jesus e estavam com o coração duro, estão muito melhores do que esses outros judeus. Tem judeu que vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre, e vai ter ninivita que vai ser poupado no juízo. Isso é muito interessante, esse contraste. Amém? Diga. Um paralelo, né? A gente está vivendo uma geração cada vez pior. E no período que a gente vai ter que estar pregando, e a gente tem que estar pregando hoje, às vezes a gente escolhe as pessoas que a gente vai pregar. Né? A mira nos bonzinhos, né? E pregar para o bandido, né? Mira nos bonzinhos. Quer mais se afastar, fugir deles, né? Então, assim, no tempo do que as pessoas vão estar recebendo a marca da besta, a gente vai ter que estar pregando para pessoas mais, para toda a criação. Testemunha todas as nações. Muitos vão ouvir e não vão receber. Por quê? Não porque eles são eleitos, mas porque eles ouviram a nossa pregação. Pode ser um paralelo interessante e apontando para o tempo do fim agora. Quando houver a marca da besta, que foi mencionada aqui, tem criatura que não é eleita e que também não vai aceitar a marca da besta. Tem criatura que vai acolher os irmãos de Jesus, que é a igreja, e vão escondê-los, e vão alimentá-los. Então é muito bom a gente pensar que Deus não age só exclusivamente com os seus santos, só com os seus salvos. A gente tem que ter uma visão mais universal da bondade e misericórdia de Deus. Amém? Abrir um pouco mais o leque do nosso entendimento. Porque senão a gente fica exclusivista. Deus só ama a igreja. Deus só salvará a igreja. Isso não é verdade. Por isso existe um texto maravilhoso, que já foi lido até em outros estudos, que fala que Israel será o terceiro, junto com a Assíria e o Egito. Então Deus vai poupar egípcios, ainda que hoje eles sejam basicamente islâmicos. Haverá egípcios no reino futuro. Então Deus trata também com a criatura, não trata só com seus eleitos. Amém? Isso é muito importante de guardar dessa história toda de Jonas.
Primeiro, a rebeldia contra a ordem de Deus vai dar ruim para você. Se Deus mandou você fazer uma coisa, faça. Não tem para onde fugir da frente de Deus na face da terra. E Deus pode te punir. Tá certo? Outra coisa que aprendemos é não ficar com o coração preconceituoso, porque Deus pode querer usar você para alcançar uma pessoa que aos seus olhos, ao seu entendimento, não é digna, não merece. Mas Deus sabe os corações. É Deus que sabe com os corações. Nós não temos essa capacidade de avaliar. Por isso que a palavra de Deus diz assim, para pregar a palavra a toda criatura. Isso exclui exceções. Quem crê, amém? Então Deus quer que nós sejamos um pouco mais como Ele. Tem uma misericórdia mais universal, mais inclusiva. Amém, amado de Deus? Ser bastante, muito mais tolerante, muito mais abrangente, muito mais misericordioso. Aquela geração se arrependeu e foi poupada do juízo divino. O Senhor Jesus posteriormente cita os ninivitas daquela época como aqueles que se levantarão na ressurreição do juízo final, segunda ressurreição. Amém, povo santo? Todo mundo pegou os detalhes aí de Jonas? Não é interessante? Vamos ficar de pé, terminamos a aula de hoje. Muito interessante. A irmã Luciana me pediu ontem, falou ontem que está havendo ali uma invasão, né? Do Comando Vermelho ali no Pasto Lumiar. Querendo se implantar lá. Picharam até a sua porta, né? Com o CV. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, né? Aqui em Jacarepaguá, que já foi um paraíso de tranquilidade. De muitas invasões do tráfico, dos comandos, da milícia. Se não é bandido, é policial bandido que toma conta. E agora está sendo ameaçado ali, estão em guerra ainda, né? Estão tentando estabelecer. Os policiais estão agora ali tentando impedir. BOPE, até o BOPE apareceu. Aqui no Pasto Lumiar, aqui, meu irmão, Pichincha. Aqui no Pichincha. Nunca teve isso antes. Então vamos clamar a Deus para que o Senhor faça o seu querer, né? Existem homens que são usados por forças malignas, principais e potestades. Vamos clamar a Deus que dissipe essas trevas ali, em nome de Jesus. Estenda a sua destra, vamos pedir ao Senhor. E o Senhor tudo vê, tudo conhece. Senhor, nós te louvamos por esta manhã na tua presença, porque os teus olhos estão sobre nós, teus filhos, teus justos. E o Senhor contempla a nossa vida e conhece o nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui para estudarmos a tua palavra. E delas aprendemos sabedoria, Senhor. Agora nós clamamos, Deus, a favor ali da localidade, aqui no Pichincha, ali no Pasto Lumiar, Senhor. Forças malignas querem se implantar ali, Senhor. Forças malignas estão visando estabelecer ali o terror, a pressão, Senhor, a violência. Mas em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo este mal. Nós repreendemos as intenções do diabo e dos seus anjos e todos seus instrumentos humanos. Que não prevaleça ali naquela região. Nós, em nome de Jesus, repreendemos toda astuta cilada do diabo, toda artimanha do maligno, em nome de Jesus. Que ali permaneça a tua paz, que ali permaneçam os teus anjos, porque há muitos servos teus ali naquele lugar. Glorifica o teu nome, não permita, meu Deus. Tu que és controlador do universo, tudo é teu, meu Deus. Ah, Pai, nós aprendendo com a tua palavra te pedimos, converte o coração daqueles homens malignos. Toca no coração deles, traz temor, Senhor. E se há algum filho teu eleito, que ele venha a ser tirado das trevas, do império das trevas, para a tua maravilhosa luz. Que em nome de Jesus tu torne o mal em bem, torne a maldição em bênção. Em nome de Jesus. Nós cremos no teu poder e que tu interages conosco, Senhor. Tu conheces a nossa voz, a nossa intenção.
Muito obrigado por nos ouvir, nosso Deus. Nós cremos, nós confiamos. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Possamos chegar bem no nosso lar. E os teus servos que moram ali no Paço Lumiar cheguem bem nas suas casas. Em nome de Jesus. E possam retornar logo mais à noite para adorar o Senhor. Sem preocupação. Porque o Senhor os guarda. O Senhor nos guarda. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Vamos na paz, irmãos.